Olá, vocês que vêm chegando. Vamos esperar uns minutinhos para a gente poder começar a conversar sobre pré-eclâmpsia. O que mudou? Se quiserem já colocar dúvidas aí, a gente vai respondendo ao longo da nossa live. Boa noite, gente. Vamos esperar um minutinho só para a gente começar a conversar, para o pessoal entrar. Já vão mandando as dúvidas sobre pré-eclâmpsia aí, que a gente vai conversar hoje nessa live bastante sobre o tema. E aí, pessoal? Bora conversar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia hoje? O que mudou? O que a gente tem novo nos protocolos aí? A gente sabe que tem muita coisa que não é tão recente, mas que a gente começa agora a conversar sobre esse tema que é tão importante. Vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é do conceito de pré-eclâmpsia, né? Então, a gente tem que diferenciar síndromes hipertensivas de uma forma geral para entender o que é pré-eclâmpsia propriamente dita. Então, a pré-eclâmpsia ela é uma doença hipertensiva que surge após a 20ª semana de gestação e que tem que estar associada a alguma coisa. A proteinúria, que no passado a gente falava que tinha que ser obrigatória, hoje ela não é obrigatória mais na pré-eclâmpsia. Desde que a mulher comece a ter quadros hipertensivos, o que seria isso? Uma pressão maior do que 140/90, associado a algum comprometimento de órgãos, né? Então, se a gente tiver uma mulher, por exemplo, que tenha síndrome HELP ou que tenha iminência de eclâmpsia, enfim, que ela tenha alterações laboratoriais sugestivas de sinais de gravidade de pré-eclâmpsia, a gente vai falar que essa mulher tem pré-eclâmpsia mesmo não tendo proteinúria. Combinado? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Aí muita gente sempre me pergunta, mas poxa, como é que eu vou diferenciar se a mulher é hipertensa crônica, se ela tem hipertensão gestacional, né? Como é que a gente faz isso? Então vamos lembrar que hipertensão gestacional é aquela mulher que começa a ter pressão alta também após a 20ª semana de gestação, mas que não tem nem proteinúria e nem alterações de órgãos, nem alterações laboratoriais, nem comprometimento fetal, essa mulher não tem mais nada. E lembrar que esses casos de hipertensão gestacional, essas mulheres muitas vezes vão evoluir para pré-eclâmpsia, então elas vão manifestar algum sintoma da pré-eclâmpsia, né? Algum sinal da pré-eclâmpsia, ou elas começam com proteinúria, ou elas começam a ter realmente algum comprometimento aí, alguma alteração laboratorial sugestiva aí de sinal de gravidade da pré-eclâmpsia e a gente enquadra ela como pré-eclâmpsia. Lembrando que se ela for hipertensa gestacional, até 12 semanas pós-parto, essa mulher também tem que normalizar os níveis pressóricos. O mesmo acontece para as pré-eclâmpticas, tá? Para as mulheres que têm pré-eclâmpsia. Se a hipertensão persiste após 12 semanas do parto, aí a gente vai lembrar que essa mulher é hipertensa crônica. Combinado? E se ela tinha pré-eclâmpsia durante a gestação, ela podia ter hipertensão arterial crônica, que não foi diagnosticada, e ela evoluiu com um quadro de pré-eclâmpsia durante a gestação. Eu quero uma participação de vocês, quero que vocês tirem dúvidas, tá? A gente vai conversando aí sobre esse tema que é super importante. Eu quero que vocês mandem suas perguntas para a gente poder conversar também e eu saber como conduzir aí melhor a live, tá? Então, quais são os critérios diagnósticos quando a gente fala em proteinúria? Então, vamos pensar, tem uma mulher com hipertensão arterial após a 20ª semana de gestação e que começou com proteinúria. O que vai ser considerado proteinúria? Então, se ela coleta urina durante 24 horas, a proteinúria tem que ser maior do que 300 miligramas para a gente considerar que é uma proteinúria significativa. Hoje em dia, a gente tem preferido fazer a relação proteinúria-creatinúria, tá? Como é que a gente faz isso? A gente mede quanto de proteína que tem na urina e divide pela quantidade de creatinina urinária. E a gente acha uma razão. Se essa razão for maior do que 0,3, a gente fala que essa mulher tem proteinúria significativa também. Tá? E a vantagem da gente fazer a relação proteinúria-creatinúria é que a gente pode fazer numa amostra isolada de urina. A gente não obrigatoriamente tem que fazer uma coleta de 24 horas, que isso dá realmente muito trabalho para as mulheres, viu? Você imagina coletar urina durante 24 horas. Isso dá um baita de um trabalho. Então, na prática, a relação proteinúria-creatinúria parece, inclusive, ser um método mais fidedigno para a gente considerar isso aí.
Outra coisa que a gente pode fazer, tô numa OBS, não tem um exame facilmente disponível assim. Faz uma proteinúria de fita. A proteinúria de fita é fácil, né? Se ela tiver uma proteinúria de fita maior do que uma cruz, também a gente vai falar que ela tem uma proteinúria significativa, tá? Mas maravilha! Então, fizemos o diagnóstico de pré-eclâmpsia, né, numa mulher. Então, a gente estava com uma suspeita diagnóstica. Aquela mulher começou a subir os níveis pressóricos após a 20ª semana e a gente fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia, seja porque tem proteinúria, seja porque tem alterações laboratoriais. Mas olha que interessante, eu só vou saber se ela tem alterações laboratoriais ou não se eu fizer os exames. Então, toda vez que eu tiver uma suspeita de pré-eclâmpsia, ou seja, eu tenho uma hipertensão arterial após a 20ª semana, tem que diferenciar se é uma hipertensão gestacional ou se é pré-eclâmpsia. Como é que eu faço isso? Imediatamente eu tenho que pedir exames para essa paciente. Tá? Então eu vou pedir os exames básicos de síndrome HELP, né? Que são aqueles que a gente sempre comenta, TGO, TGP, bilirrubina, DHL, um hemograma para avaliação de plaqueta. A gente pede creatinina também nesses casos. Então a gente vai avaliar essa paciente. Se ela não tem nenhuma alteração laboratorial nesse momento, tranquilo, estamos felizes. Ao mesmo tempo, a gente vai pedir essa relação proteinúria-creatinúria para ver se a gente confirma com o diagnóstico ali da pré-eclâmpsia também. Se essa mulher está controlada e faz também uma avaliação fetal, gente, desculpa, eu não falei isso, faz também uma avaliação fetal. Se a gente tem uma avaliação fetal que também está normal e ela tem todos os exames normais, não tem uma pressão maior do que 160 por 110, que seria um dos fatores de gravidade, né, um dos sinais de gravidade da pré-eclâmpsia, a gente pode eventualmente mandar essa mulher para casa, medicada, né, e fazer o acompanhamento dela. Agora, tem uma coisa que é interessante, porque se vocês forem ler o manual do Ministério da Saúde, o novo, existe agora uma recomendação. Antes a gente não tratava nenhuma pré-eclâmptica acima de 160, abaixo de 160. Opa! A gente não tratava nenhuma pré-eclâmptica que tinha pressões abaixo de 160 por 110. Só que há pouco tempo saiu um trial que chama CHIPS. E esse trial percebeu que essas mulheres, se elas não são tratadas para hipertensão, elas têm mais risco de desfechos ruins maternos. Tá? Em geral, em relação ao feto não se teve tanta diferença, mas desfechos maternos foram piores. Então, no final das contas, hoje existe uma recomendação, inclusive, de tratar essas mulheres, mesmo que a hipertensão seja acima de 140 por 90, entre 140 por 90 a 160 por 110. Eu vi que chegou uma pergunta aqui. O Enos perguntou se hipertensão mais cefaleia depois de 20 semanas considera pré-eclâmpsia. Enos, o grande ponto aqui é que a gente tem que avaliar aqueles sinais de iminência de eclâmpsia. Quais que são eles? Cefaleia, alterações visuais, então fosfenas, escotomas e epigastralgia. Se essa mulher tem um desses sintomas, a gente pode pensar realmente em pré-eclâmpsia. Mas a gente também tem que lembrar que tem mulheres que fazem cefaleia independentemente de ter pré-eclâmpsia ou não. Então a gente tem que saber diferenciar bem esses casos, né? Então é bem complicado quando chega uma mulher com cefaleia e uma hipertensão arterial para a gente diferenciar esses casos. Em geral, se existe uma alta suspeita de que essa mulher esteja realmente descompensando de uma pré-eclâmpsia, a gente vai ter que sulfatar essa mulher. Tá? A gente vai ter que sulfatar, porque uma iminência de eclâmpsia, ela pode evoluir para uma eclâmpsia, que seriam as síndromes, as convulsões tônico-clônicas generalizadas, ou até coma, se a gente não fizer nada por ela. Então, se há suspeita, se você recebeu essa paciente e ficou na dúvida, às vezes é melhor pecar pelo excesso e fazer o sulfato de magnésio do que deixar essa mulher complicar ainda mais. Beleza? Espero ter respondido aí. Vai mandando mensagem aí, gente. Deixa eu ver aqui, chegou outra. Avaliação da vitalidade fetal na viabilidade. Qual a recomendação? Aline, assim, agora você vai me botar numa sinuca, porque esses protocolos eles são muito individuais dos serviços, né? Nenhum consenso ele orienta especificamente como que a gente deve fazer esse controle de vitalidade. Mas o que a gente entende na prática clínica? Que essa mulher deve ser submetida pelo menos ao Doppler uma vez por semana, tá? E uma avaliação de cardiotocografia, para a gente ter certeza de que está tudo bem com essa gestação. Tá? Semanal, seria uma vez por semana. E isso, obviamente, se ela não tiver nenhuma alteração de vitalidade fetal. Se ela tiver alteração de vitalidade, aí a gente, obviamente, vai pensar baseado nessa alteração de vitalidade. Mas uma coisa que eu quero lembrar vocês também, Aline, você está mandando aqui a questão do controle na viabilidade.
Tem uma coisa interessante que é o seguinte, lembrar que quando a gente chega no termo, né, hoje em dia, os principais protocolos preconizam que a gente resolva a gestação. Mas aí a gente não vai entrar num consenso muito grande, porque assim, por mais que tenha protocolos que falem que a gente deve resolver todas as gestações de pré-eclâmpsia com 37 semanas de gestação, existem outros, por exemplo, os hospitais das clínicas da USP, que seguem outra linha. Eles consideram que dá para controlar essa mulher até as 40 semanas de gestação, né? E aí, se essa gestação, se há uma piora da doença, é claro que aí se resolve a gestação. Mas se ela está controladinha, às vezes é uma mulher que tem pré-eclâmpsia leve, né? Que a gente nem usa como conceito mais. Mas quando eu falar pré-eclâmpsia leve, significa não tem sinais de gravidade. Se eu falar que ela tem uma pré-eclâmpsia grave, é porque ela tem sinais de gravidade, tá? A gente não usa mais esse conceito, porque a gente prefere entender que a doença é uma doença dinâmica, tá? Então, vez ou outra ela pode estar melhor, vez ou outra ela pode estar pior. Então, se a gente classifica, taxa essa mulher, né? Você é pré-eclâmptica grave, você é pré-eclâmptica leve. A gente tende ou a menosprezar o diagnóstico ou a supervalorizar o diagnóstico. Quando na prática, a gente tem que reavaliar essa mulher o tempo inteiro para ver se naquele momento ela tem sinais de gravidade ou não. Muitas vezes a gente vê que tem algumas pacientes que inclusive melhoram. Às vezes internam ali com quadro, às vezes de iminência de eclâmpsia, a gente sulfata, não precisa resolver a gestação e a gente acompanha essa mulher por mais um bom tempo aí, né? É claro que se ela teve um quadro de iminência de eclâmpsia, se ela foi sulfatada, essa mulher precisa de um cuidado especial, porque ela pode ter uma eclâmpsia a qualquer momento, né? Mas a gente tem que entender que a doença ela é uma doença dinâmica. Aline, hipertensão do jaleco branco na gestante, mantém recomendação de tratamento? Olha, Aline, a hipertensão do jaleco branco, inclusive, ela saiu dos critérios principais pra gente, tá? Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pede para essa mulher fazer uma curva de pressão arterial em casa, né? E muitas vezes essa pressão dessa mulher em casa vai estar normal, né? Então a gente não precisa necessariamente tratar, ou em casa, ou ela vai no UBS depois, no pronto-socorro. Estou falando em casa porque hoje muitas pacientes têm um aparelho de pressão em casa e conseguem fazer uma curva de pressão. Isso se a paciente for esclarecida, obviamente, e souber ler o aparelho e anotar a informação ali. Mas elas são grandes aliadas. No consultório, por exemplo, se eu tenho uma paciente com suspeita de pré-eclâmpsia ou que teve uma hipertensão ali do jaleco branco, o que eu faço? Eu já oriento ela a comprar um aparelho de pressão, se ela não tiver, e ela começa a ferir essa pressão em casa. E muitas vezes ela tira foto e me manda, provando que a pressão tem ficado boa em casa. E isso é um dos meios que a gente pode fazer para descartar. Deixa eu ver o que mais aqui. Marina perguntou se a relação proteína-creatinina, que seria proteinúria e creatinúria, veio abaixo de 0,3, justifica solicitar proteinúria de 24 horas? Não justifica, Marina. Hoje, inclusive, existem estudos mostrando que essa relação talvez seja até mais fidedigna do que a própria proteinúria de 24 horas. Porque a proteinúria de 24 horas, você imagina, depende da paciente. Ela tem que levar uma garrafa, várias garrafas para casa e ficar coletando essa urina durante muito tempo. Então, em compensação, quando a gente faz uma amostra isolada de urina, o que a gente tem ali naquela amostra isolada é o que a gente realmente coletou, né? A gente sabe que não pulou nenhuma das diureses, a gente sabe que não teve nenhuma falha nessa coleta da urina. Então, a gente consegue, não precisa, tá? Então, a relação proteinúria-creatinúria, ela é fidedigna e não precisaria da proteinúria 24 horas. Combinado? A Rafa aqui até falou, relação proteinúria-creatinúria fechando o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Obsoleto pedir proteinúria 24 horas? Rafa, não me põe em sinuca, hein? Olha, dizer que é obsoleto é meio muito. Ainda é um diagnóstico possível de se fazer com proteinúria de 24 horas. Eu, particularmente, prefiro fazer a relação proteinúria-creatinúria por ser um método mais rápido, que não dá trabalho para paciente e ele é tão fidedigno quanto ou até mais, tá? Então essa é a resposta da Rafa. O que mais? Vamos perguntar, gente. Vamos falar sobre conduta, então, quando a gente faz o diagnóstico, como é que a gente vai acompanhar essa paciente? Então, em geral, o ideal é que a gente faça exames laboratoriais semanais dessa mulher para a gente ver como é que está, se teve alguma alteração laboratorial ou não. E se ela tiver um pico de pressão maior, mais elevado, vamos pensar aí, uma paciente que vinha ali com uma hipertensão de 140/90, bater um pico de 160 por 110, nesse momento seria indicado a gente coletar exames também, tá? E, geralmente, se ela bate 160 por 110, a orientação, inclusive, é que ela esteja em hospital, em ambiente hospitalar. Porque se ela tiver pressões persistentes
acima de 160 por 110, aí é um critério de gravidade, também é um sinal de gravidade. E muitas vezes hoje existe essa recomendação da gente sulfatar essas mulheres que têm uma pressão acima de 160 por 110 persistentes, né? O Enos perguntando aqui, se em relação aos pacientes que apresentam um aumento da sistólica maior do que 30 e diastólica maior do que 15, em relação à pressão arterial basal, é diagnóstico de pré-eclâmpsia? Enos, aí eu vou te jogar uma outra coisa. Você imagina uma paciente que está no segundo trimestre e que ela está no momento mais hipotensor da gestação. Ela entra no terceiro trimestre, a gente vai observar um aumento de pressão arterial nessa paciente. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção nesses critérios diagnósticos aí, porque muitas vezes a gente realmente não vai ver esse aumento tão expressivo, tá? Então, às vezes, a paciente ela vai ter um aumento simplesmente fisiológico da gestação, lá no terceiro trimestre, ela aumenta a pressão de forma natural. Então, de forma que isso hoje, especificamente, não faz parte dos critérios mais, tá? Então, ela realmente tem que bater a pressão ali, 140 por 90. Chega no CO hipertensa, posso pedir apenas PC? PC é o quê? Proteinúria e creatinúria, beleza. Ou devo pedir todos os exames para rastreio de pré-eclâmpsia? Se ela chega hipertensa, a gente tem que pedir todos os exames. Até porque, na verdade, você imagina bem, se essa paciente tem uma síndrome HELP instalada também, né, a gente vai mudar a conduta. A síndrome HELP vai ter uma outra conduta. Então, a gente tem que pedir os exames de rotina completos. Até porque, você lembra que eu falei que a proteinúria, ela não faz parte, quer dizer, ela faz parte dos critérios diagnósticos, mas ela não é pré-requisito mais para a gente fechar o diagnóstico. Então, pode ser que essa mulher não tenha proteinúria significativa, mas que ela tenha alterações laboratoriais realmente. E aí, se ela tiver alterações laboratoriais, a gente fecha o diagnóstico com essas alterações laboratoriais. Inclusive, comprometimento fetal, se essa mulher tiver uma restrição de crescimento, tiver uma insuficiência placentária, isso também entra nos critérios diagnósticos aí para fechamento de pré-eclâmpsia. Certo? O que mais, gente? Vamos conversar. A conduta para pacientes com pré-eclâmpsia e diabetes gestacional muda muito? Não entendi a pergunta. Tendo os dois diagnósticos, Amanda, você diz? Na verdade, a gente vai tratar as duas doenças, mas elas são doenças diferentes que estão na mesma mulher. Mas o tratamento de cada doença, ele é o mesmo tratamento para as duas. Tá? Então a gente não vai mudar. Se foi essa a sua pergunta, espero ter te respondido. No primeiro trimestre de gestação, qual o valor de corte de pressão arterial para diagnóstico de hipertensão arterial crônica? 140/90, viu, Marina? Então, se ela tiver uma pressão maior do que 140 por 14,9 aí no caso, 140 por 90 aí no primeiro trimestre, a gente fecha o diagnóstico de hipertensão arterial crônica. E isso vale até a 20ª semana, não é só no primeiro trimestre não, tá? Então até a 20ª semana, se ela tiver uma pressão maior ou igual a 140 por 90, a gente vai fechar o diagnóstico de hipertensão arterial crônica. Lembrando de novo aqui, para quem entrou depois, pré-eclâmpsia é só após a 20ª semana de gestação. Tem uma exceção que a gente poderia considerar a pré-eclâmpsia antes da 20ª semana de gestação. A doença trofoblástica gestacional, mola. Então, se a paciente tem mola antes de 20 anos, ela pode fazer pré-eclâmpsia. Mas é a única exceção. Como hoje, infelizmente, a gente faz o diagnóstico de mola muito precoce, a gente não vê esses casos mais, tá? Aline, em relação à nomenclatura, o termo DEG está desaconselhado? Tá, a gente usa pré-eclâmpsia hoje em dia, tá bom? Esse é o termo mais adequado atualmente. E toda a literatura nova que você for ler atualmente vai falar em pré-eclâmpsia. Ninguém fala em DEG mais. Mas se você pesquisar na internet, a própria Febrasco já se posicionou isso uma vez. Ela falou que DEG era justamente a pré-eclâmpsia, tá? Então, antes ficava na dúvida, o que DEG abrange, não sei o quê. A própria Febrasco já publicou isso, falando que DEG é pré-eclâmpsia. Gabriela, se eu tenho tido experiência com o uso de PLGF, você acha que vai entrar na nossa rotina? Gabriela, é uma excelente pergunta. Olha, eu não uso isso na minha prática clínica, porque se tem demonstrado que, na verdade, a gente tem que usar vários critérios para fechamento, para suspeição de pré-eclâmpsia. Então, eu confesso que eu não uso na minha prática clínica e eu estou esperando estudos mais consistentes
para a gente efetivamente incluí-lo na nossa rotina, tá? O próprio Ministério e a própria Febrasgo ainda não recomendam fazer essas dosagens para a predição de pré-eclâmpsia. Rafael Duarte, que perguntinha, hein? Como seguir com o manejo medicamentoso após doses máximas de metildopa, bloqueador de canal de cálcio e hidralazina? Rafael, isso é um grande problema para a gente também. E normalmente, Rafael, essa paciente tem que estar obviamente internada, não dá para essa paciente ficar em casa. E se a gente tiver na viabilidade, a gente tem que considerar eventualmente em resolver a gestação, se ela estiver fazendo muito pico pressórico ainda. Infelizmente, tá? Porque realmente a gente, utilizando três classes de hipotensores, a gente não tem mais o que fazer, né? Não tem mais uma etapa a se fazer. E é uma tristeza pra gente, por exemplo, que antes tinha o Pindolol, né, que era um beta-bloqueador que a gente utilizava em gestante, não sei se vocês conhecem também, e que, infelizmente, ele foi retirado de mercado, que ele era uma medicação excelente também, como hipotensor, e ajudava bastante no controle dessas pacientes. Chega uma paciente com hipertensão a partir de 20 semanas, porém não tem comprometimento de órgãos. Fecha o diagnóstico de hipertensão gestacional e faz tratamento com metildopa. O Enos, é basicamente isso, mas você tem que lembrar que essa mulher ela pode vir a apresentar um diagnóstico posterior de pré-eclâmpsia. Até 25% dessas mulheres elas evoluem com um quadro de pré-eclâmpsia. Então, acompanhar essa mulher é essencial para a gente manter aí, para a gente não deixar passar um diagnóstico de pré-eclâmpsia posterior. Combinado? Então, tem umas teorias aí hoje, tem gente que fala que, inclusive, esse diagnóstico de hipertensão gestacional ele não existe, tá? Ou ele é uma hipertensão crônica, ou ele é uma pré-eclâmpsia. Eu discordo, eu acho que existem pacientes, sim, que não têm comprometimento nenhum, que não têm alteração laboratorial, que não têm comprometimento fetal, que não fazem proteinúria e que elevam a pressão arterial. Combinado? Vamos lá. Opções terapêuticas da hipertensão gestacional e hipertensão arterial crônica. Rafa, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que se ela for uma hipertensão crônica, ela tem que tomar AS, né? Porque a gente também não quer que ela tenha uma hipertensão crônica sobreposta por pré-eclâmpsia. Então, uma paciente que tem o diagnóstico de hipertensão crônica lá no começo da gestação, ela tem que começar a tomar o AS ali por volta das 12 semanas de gestação, tá? Então, é o AS 100 mg uma vez ao dia. E o cálcio, né, que também a gente utiliza aí como prevenção de pré-eclâmpsia. Aliás, esses são os dois únicos medicamentos que são comprovados como preventivos de pré-eclâmpsia, tá? Então, a gente utiliza como prevenção realmente da pré-eclâmpsia. São as únicas duas medicações. Então, tem gente que fala heparina, vitamina D, ômega 3, nada disso tem comprovação. Os únicos medicamentos que têm realmente comprovação são o AS e o cálcio. Então, o que seria diferente é isso. E além disso, a gente tem que verificar nessa mulher que é hipertensa crônica se ela já começa a gestação com algum sinal de comprometimento de órgão. Você imagina que ela é uma hipertensa de 10 anos, ela pode ter alguma lesão renal já. Ela pode, inclusive, começar com proteinúria no começo da gestação. E isso é um ponto importante até para a gente comparar lá após a 20ª semana se ela fez pré-eclâmpsia sobreposta ou não. Porque, por exemplo, se ela tem proteinúria no começo da gestação, como é significativo, eu digo, maior do que 300 mg ou maior do que 0,3 na relação, vocês imaginem como é que eu vou fazer esse diagnóstico lá depois de 20 semanas. Então, se ela triplicar esse volume de proteinúria após a 20ª semana, suspeitar também de pré-eclâmpsia sobreposta. Entendido? Em relação à terapêutica em si, são os mesmos antihipertensivos que a gente usa para pré-eclâmpsia. Então, a gente vai usar aí os bloqueadores de canal de cálcio, né? A metildopa, que é consagrada e conhecida por todo mundo. A gente tem a hidralazina também e tem vários estudos aí tentando sair com outras classes de medicação. Tá? Então, eu sei que tem um estudo no HC da USP aqui sendo conduzido para análise de KV-LOL. Então, tem algumas outras medicações futuras que provavelmente a gente vai poder utilizar também. Mas hoje o que a gente tem é isso. Então, se a paciente usava hipotensores antes da gestação, uma hipertensão crônica, por exemplo, e se ela usa alguma classe dessas que não são permitidas, a gente tem que fazer a troca das medicações. A única medicação que eventualmente a gente não vai fazer troca são os tiazídicos, tá? Hidroclorotiazida, por exemplo. Se ela já vinha usando há muito tempo antes de engravidar, ela pode manter durante a gestação a hidroclorotiazida,
tá? A gente não pode introduzir a hidroclorotiazida na gestação. E se ela fizer pré-eclâmpsia sobreposta, a gente também tem que suspender a hidroclorotiazida, tá? Porque é um diurético e pode piorar ainda o quadro de pré-eclâmpsia. Então essa é a única recomendação. Aline, para tratamento, metildopa dose baixa, 250 de 12 em 12, poderia ser uma opção? Eu só achei em um protocolo, mas a maior parte sugere iniciar com 750. A maior parte sugere iniciar com 750, Aline. A gente sabe que o acompanhamento dessas mulheres e que usar 500 miligramas só, a gente considera isso como subdose, tá? Infelizmente, a gente não tem respaldo para isso. Em geral, se a gente entra com 750 miligramas dia, essa mulher não faz hipotensão, tá? Se é a sua preocupação. Dá para entrar, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Lembrar que a metildopa, ela demora um tempo para fazer o efeito dela, né? Então, a gente tem aí ela demora a atingir nível sérico, né, nível sanguíneo suficiente para controlar a pressão. Então, às vezes, ela demora até 48 horas para ter um efeito bacana. Então, se eu tenho uma paciente que eu preciso controlar a pressão de imediato, muitas vezes eu opto por iniciar com bloqueador de canal de cálcio, tá? Mas isso é questão de opção, tá? Isso não existe um protocolo, você tem que começar com um ou com o outro, né? Eu, Fabiano, particularmente gosto mais de iniciar com bloqueador de canal de cálcio. Até porque o bloqueador de canal de cálcio, se eu precisar ficar utilizando ele por mais tempo, se de repente eu diagnostico que essa mulher é hipertensa crônica depois, eu posso continuar com bloqueador de canal de cálcio. A metildopa, a gente sabe que não é uma medicação tão boa para se usar fora do período gestacional, né? O que mais? O Daniel está perguntando aqui se a paciente com hipertensão arterial sistêmica gestacional ou prévia, é isso mesmo, né, Daniel, essa sigla, eu não conheço como essas siglas não, mas imagino que seja isso. Pede relação proteinúria-creatinúria no segundo e terceiro trimestre, mesmo com bom controle de PA, vale sim a pena pedir, viu, Daniel? É claro que se ela tiver quanto que a gente vai suspeitar de pré-eclâmpsia sobreposta? A gente vai suspeitar de pré-eclâmpsia sobreposta quando aquela mulher que é hipertensa crônica começa a ter muita descompensação dos níveis pressóricos, né? Então ela vinha ali num controle pressórico super adequado, ela piorou os níveis pressóricos, então a gente vai suspeitar que essa mulher fez um quadro de pré-eclâmpsia, tá? Então, ou se ela não tinha proteinúria e começar a apresentar proteinúria, ou se ela tinha proteinúria e ela começou a apresentar 3 vezes o valor da proteinúria inicial, ou se ela começar a apresentar comprometimento de órgãos. Então, se ela estiver fazendo, por exemplo, uma síndrome HELP, e ela tinha previamente um diagnóstico de hipertensão crônica, ela agora também tem pré-eclâmpsia sobreposta fazendo síndrome HELP. Beleza? O que mais? Podemos iniciar o AS e o cálcio até por volta de 20 semanas? Às vezes elas chegam mais tarde do que as 12 semanas. Olha, o AS, o preconizado é que a gente inicie até 16 semanas de gestação. Os benefícios após essa idade gestacional são muito pequenos. O cálcio, sim, existe a recomendação de se iniciar até as 20 semanas. Tá? Então, inclusive, se vocês olharem na biblioteca de saúde ali do Ministério da Saúde, eles comentam de começar o cálcio com 20 semanas de gestação. Na prática clínica, isso não existe um protocolo engessado, tá, gente? A gente vai começar ali a partir de 12 semanas, a gente tem que entrar com a AS até 16 semanas pelo menos, e o cálcio até 20 semanas. Eu, na prática clínica, se eu tenho uma paciente que eu quero fazer prevenção de pré-eclâmpsia, eu começo tudo com 12 semanas. Eu começo o cálcio e o AS a partir de 12 semanas. Combinado? O que mais? Diagnóstico estabelecido de hipertensão gestacional. Qual a periodicidade de solicitar rastreio de pré-eclâmpsia se paciente assintomática e sem suspeita de lesão em órgão-alvo? Rafa, eu acho que vale a pena a gente considerar pelo menos uma vez por semana, tá? A gente fazer uns exames de rotina laboratoriais dessa paciente. Porque você imagina só, se a gente também perde o diagnóstico, perde a janela de oportunidade de fechar esse diagnóstico de pré-eclâmpsia, e ele é muito importante para definir nossas condutas. Então, na prática, pelo menos aí uma vez por semana seria o ideal. Se o serviço tem dificuldade em relação a isso, pelo menos uma vez a cada 2 semanas aí seria o recomendado, tá? Marina, como descontinuar as medicações antihipertensivas no pós-parto em pacientes com hipertensão gestacional pré-eclâmpsia, visto que após 12 semanas preciso saber se ela mantém níveis pressóricos não continuou aqui a mensagem, mas se ela mantém níveis pressóricos altos ou não, né? Imagino que seja isso. Como é que a gente faz, Marina?
Na prática, se ela não tinha sinal de gravidade, se ela tinha níveis pressóricos menores do que 160 por 110, a gente está autorizado a suspender os antihipertensivos no pós-parto imediato, tá? Na maioria das vezes essa mulher fica completamente assintomática e normotensa, tá bom? Agora, se ela tinha pressões um pouco mais altas, vale a pena a gente considerar em manter os antihipertensivos até a alta e fazer esse desmame via ambulatorial, tá bom? A gente desmama e vai fazendo curva de pressão para ver como é que vai ser a evolução dessa paciente. De forma que aí, em cerca de 1, 2, 3 semanas, aí, no máximo, a gente já desmamou essa paciente das medicações. E ela vai continuar fazendo controle pressórico para a gente ver se as pressões normalizaram. Em geral, essas pacientes não demoram tanto tempo assim para normalizar a pressão, tá, gente? É coisa de uma semana, 10 dias aí, essa paciente já normalizou a pressão arterial dela, essas que tinham pré-eclâmpsia. Em geral, não dura muito mais tempo do que isso, tá? Mas a gente vai fechar o diagnóstico mesmo se durar após as 12 semanas. Raul, qual a dose do cálcio para profilaxia de pré-eclâmpsia? 1 grama. Essa é a dose preconizada. Depois eu vi aqui, Marina, que você colocou níveis pressóricos alterados. IMC indicando obesidade e Cernolipra, indicamos AS ou precisa de um critério maior? Olha, obesidade é critério também para a gente entrar com prevenção. Se a gente for pensar em risco-benefício, o que um AS pode causar, né? Então, assim, a gente sabe que hoje é uma droga super segura, a gente já usava AS para as pacientes que tinham SAF, né? Que seriam aquela síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? E a gente já usava bastante para essas mulheres e a gente sabe que hoje não causa dano nenhum. Então a gente acaba preconizando por utilizar sim, se tiver um critério. E essa é a recomendação, tá, o Esther? A recomendação hoje é que a gente entre com prevenção da pré-eclâmpsia justamente para essas pacientes que têm fatores de risco, tá bom? Tem indicação sim. Mais dúvidas, pessoal? A Aline está perguntando os critérios da ACOG, né, para indicação de AS cálcio. Fico na dúvida, por exemplo, em uma paciente com gestação múltipla isoladamente. Olha, Aline, a gente tem aquelas calculadoras de risco também, você conhece? A Full Peers, chama Full Peers. A gente consegue calcular o risco dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia. Se você tiver uma dúvida, entra nesse site e coloca na calculadora, né? Você colocando na calculadora, você talvez tenha muito mais embasamento para iniciar ou não o AS. Eu vou te dizer o que eu faço na prática clínica. Na dúvida, se eu tenho uma paciente que tem algum risco ali, que eu fico preocupado com ela, eu entro com AS cálcio, tá? Se eu acho que aquela mulher tem um risco aumentado para pré-eclâmpsia, eu entro com AS cálcio, gente. Porque na prática, a gente sabe que os benefícios são muito maiores do que os riscos. Então, vocês imaginem uma mulher que faça pré-eclâmpsia de forma precoce. As complicações que isso podem causar para ela e para o bebê. Então, se a gente consegue segurar, pelo menos prevenir que essa pré-eclâmpsia apareça só após a 34ª semana de gestação, a gente garante uma melhor viabilidade fetal, né? Inclusive, a gente garante uma melhor possibilidade desse feto viver aqui fora do útero, né? O que mais, gente? Pré-eclâmpsia, cheio de coisa, hein? Tô gostando das dúvidas, tô gostando da participação de vocês, quero mais perguntas. Vamos perguntando aí. Vamos pensar aqui, então. Vamos pensar em parto. Eu já falei de parto, mas hoje a recomendação é que a gente resolva essas gestações com 37 semanas de gestação, viu? Eu sei, é complicado, também acho complicado, porque tem gestante que, poxa, você vai esperar parto normal, às vezes não tem nenhum sinal de gravidade, dá para ir acompanhando. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um acompanhamento de perto com essas pacientes que a gente vai prorrogar a gestação por mais tempo, tá? Pra gente não deixar passar nada. Qual o melhor hipotensor monoterápico indicado no puerpério? Aí no puerpério, Riso, a gente pode entrar com captopril, pode entrar com losartana, a gente começa a ficar muito mais liberado no puerpério, então a gente tem mais medicações. Em geral, se a gente tem que entrar com hipotensor no puerpério, a gente entra com captopril, tá? É uma medicação que a gente costuma entrar de cara. O que mais, gente? Mais nada? Ninguém tem mais dúvida de pré-eclâmpsia? Vamos pensar aqui, então. Resolução de gestação, né? Então, isso é uma coisa que sempre gera dúvida, né, gente? Quando que a gente resolve uma gestação de pré-eclâmpsia? Lembrar que a gente tem que
tem que focar naqueles critérios, naqueles sinais de gravidade. Então, se a paciente tem iminência de eclâmpsia, se a paciente faz síndrome HELP, aí quando eu falo HELP, é HELP completa, tá, gente? HELP completa, a gente tem que considerar a resolução. Se a gente tem um feto muito prematuro, a gente pode considerar fazer corticoide para resolver depois. E aí a gente vai acompanhar por pelo menos 48 horas. Mas nesses casos, quando a gente tem HELP completa, a gente tem que fazer uma rotina laboratorial a cada 6 horas, pelo menos, para ver se há uma piora materna. Porque se houver uma piora materna absurda, a gente tem que resolver a gestação independentemente do corticoide. Tá? Então, esse é um ponto importante. Paciente com eclâmpsia, por exemplo, se ela chega com síndrome, com crise convulsiva tônico-clônica generalizada, ou se ela chega em coma, essa paciente tem que ser estabilizada antes, então lembrar sempre disso. Primeira droga que a gente faz nessa mulher é sulfato de magnésio, né? Então não é nenhuma outra droga, não é diazepam, porque diazepam não se faz em gestante que tem diagnóstico de pré-eclâmpsia, que fez crise convulsiva. A gente faz sulfato de magnésio, é a primeira medida medicamentosa que a gente tem que fazer para essas mulheres. Na sequência, a gente vai estabilizar essa mulher. Então, a gente vai controlar a pressão. Então, se ela tiver uma pressão acima de 160 por 110, lembrar da hidralazina endovenosa, que a gente pega uma ampola de 20 miligramas e dilui em 19 ml de água destilada e faz 5 ml a cada 20 minutos até controle da pressão ou até o limite de 6 doses, tá? 6 doses dessa de 5 ml. Outra coisa que a gente pode fazer é dar nifedipina 20mg via oral. Não é sublingual, tá bom? A paciente toma o remédio. Então, nesse caso, a gente estabiliza a paciente completamente, ali uma paciente que teve eclâmpsia, para depois pensar em resolução. Então, a gente estabiliza, faz sulfato de magnésio, vê como é que está a vitalidade fetal, porque a gente sabe que se a gente tirar o feto no momento ali que ela acabou de ter crise convulsiva, a chance da gente tirar um feto hipoxêmico é muito maior. A chance de um desfecho desfavorável, nesse caso, é muito maior. Então a gente estabiliza essa mãe, fornece todas, faz todo o manejo, deixa ela completamente estável e aí sim a gente pensa em resolução. Deixa eu ver aqui o que mais que tem gente perguntando. Oi, Mar, vem fazer uma visita? Beijo pra você, Mar, nossa professora aqui, doutora Marina Apostólico, tá aqui também na live conosco. Obrigado, doutor. Difícil de seguirmos todas as recomendações que sabemos existir vivendo a realidade do interior. Uma relação proteinúria-creatinúria aqui demora 1 mês para eles trazerem o resultado. Mas vamos tentando. Aline, então dica para você. Orienta que eles comprem a fita, porque a gente consegue ver a proteinúria de fita, né? A proteinúria de fita também já ajuda bastante, porque se tiver uma proteinúria de fita maior do que uma cruz, a gente vai falar que é uma proteinúria significativa também, resolve o seu problema. E você mesma pode fazer, pede para o paciente fazer um xizinho ali, colocou a fita dentro da urina e você interpreta. Coisa mais simples do mundo, viu, Aline? Vale a pena. Rafa, na interrupção, se pré-eclâmpsia leve, sem pico hipertensivo, sem sinal de gravidade laboratoriais, sulfatar mesmo assim? Rafa, vocês estão me fazendo umas perguntinhas, hein? Vamos lá. Existia realmente uma recomendação, Rafa, da gente fazer esse sulfato de magnésio em toda a resolução. Se é uma paciente completamente compensada, com controle pressórico, sem sinal de gravidade, hoje a gente entende que não necessariamente todas essas pacientes precisam ser sulfatadas. Até porque a sulfatação ela tem uma grande desvantagem. Essa paciente, depois ela vai para a UTI terminar a sulfatação em geral, né? Então ela fica sendo observada em UTI. E na UTI ela não pode ficar com o bebê dela. Então a gente tem que pesar realmente risco-benefício das nossas ações em relação a isso, né? Eu consideraria que numa paciente tranquila e compensada não tem necessidade de sulfatar, mas naquelas que têm sinais de gravidade, sulfatação obrigatória. Anlodipino como bloqueador de canal de cálcio ou apenas nifedipino? Anlodipino pode usar, tá bom? Pode usar anlodipino tranquilamente, inclusive é o que a gente tem usado com mais frequência, tá? Hoje em dia. A gente acaba usando mais anlodipino até do que a nifedipina para controle durante a gestação. É válido fazer acompanhamento com perfil biofísico fetal na paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia? E qual periodicidade? É o Ioan Quesada. Ioan deve ser o nome, né? Quesada. Ioan, olha, como eu disse, esses protocolos, não existe nada que faça uma recomendação formal. Tem que ser assim, tem que ser assado. Cada serviço e cada protocolo estabelece qual que é a melhor forma de se fazer esse acompanhamento. Então, é muito difícil trazer uma coisa que não é tão consensual para cá. Qual que é a recomendação em geral? Que a gente faça a Doppler, tá, desses fetos de mães de pré-eclâmpsia,
E a gente pode considerar o perfil, mas mais tardiamente. Então a gente vai pensar ali no perfil a partir de 28 semanas de gestação, de 30 semanas, dependendo do serviço. Então, por exemplo, o HC da USP faz a partir de 28 semanas a vitalidade, né? Então essa mulher, ela, a partir de 28 semanas, ela começa a fazer um controle de vitalidade. Então, é muito variável. Eu não consigo te dar uma resposta precisa, tá? Para essa questão sua. Mas o que eu recomendo? Pelo menos semanalmente fazer um controle de vitalidade desse bebê. Beleza? Acho que é isso. O que mais, gente? Vamos caminhando agora pro final da nossa live. Queria que vocês mandassem mais as últimas dúvidas aí pra gente finalizar com chave de ouro. O que mais que vocês têm dúvida aí? Mais alguma coisa pra gente comentar? Legal, Aline? Gostou da live? Sobre via de parto para paciente com indicação de resolução e vigência de sulfatação. Rafael, pode ser via normal, tá bom? Parto normal. A gente, inclusive, preconiza parto normal até para os pacientes que têm síndrome HELP, tá? Não tem contraindicação mais ao parto normal para essas pacientes. Em geral, a gente considera algumas situações como a via mais rápida. Então, se essa paciente tem um colo impérvio e a indução vai demorar uma vida, a gente acaba optando pela cesariana, tá? Mas dizer que é obrigatório ser cesariana hoje em dia, não é mais. A gente opta por indução em muitos dos casos. Professor, apesar da literatura recomendar, gostaria da sua visão, qual o melhor esquema para transferência de paciente com pré-eclâmpsia? É Pritchard. É isso que você está perguntando? Se for esquema de sulfato de magnésio, é Pritchard. Sem dúvida nenhuma, porque é intramuscular. Vocês imaginem vocês numa ambulância com uma mulher com uma bomba de infusão contínua, sacudindo. Vocês já trabalharam com bomba de infusão contínua? Vocês já viram o tanto que aquele negócio apita? Porque tem uma microbolha, né? Então, se tem uma microbolha e fica apitando, esse sulfato não vai correr enquanto ela estiver na ambulância. É por isso que a gente preconiza o esquema de Pritchard, tá? Porque a gente faz um endovenoso assim que ele chega a paciente, e depois a gente entra só e faz o intramuscular também na dose de ataque, né? E depois entra só com manutenção intramuscular a cada 4 horas. Mais prático também, com certeza. E considerando, você imagina essa transferência, você está numa cidade em que a transferência para a próxima cidade são 2 horas. Você fez o ataque ali, a próxima dose dela vai ser na outra cidade já. Olha que espetáculo, você não precisa ficar preocupada com isso o tempo inteiro, né? Então, é Pritchard, sem dúvida nenhuma. Combinado, pessoal? Mais uns 3 segundinhos para ver se chega mais alguma dúvida. Se não chegar, nós vamos encerrar a live agora. É isto? Então, combinado. Estou muito feliz da gente estar nesse projeto, da gente fazer essas lives com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, também tem meu Instagram pessoal, que é o @drfabianoserra. Quem quiser me seguir lá e conversar comigo também pode tirar dúvida. A gente vai conversando aí. Qualquer coisa também manda aqui na GeoPapers, que se não for eu, vai ser o Jader ou vai ser a Marina, só a galera com super boa vontade. Lembrando, a gente sempre fala isso, gente, a gente não é dono da verdade, a gente está sempre aberto para receber sugestões de vocês, para receber, saiu um estudo em tal lugar que eventualmente a gente não viu, né? Não deu tempo ainda de ver, ou enfim, a gente não viu. Manda pra gente poder discutir com vocês também e trazer mais atualizações para a comunidade científica. Esse é o nosso objetivo. Combinado, pessoal? Um beijo a todos, tchau e até daqui 15 dias. Daqui 15 dias sou eu na live de novo. Tchau, semana que vem tem live com a Marina. Até a próxima, pessoal. Tchau.